vamos lá. Notícias. Vocês estão querendo notícias. Vocês estão querendo notícias. Se inscreve no canal. Deixa o seu like que eu vou passar as notícias que vocês querem agora. Primeiro, Yuri Alberto. Está muito próximo do Corinthians. Muito próximo do Corinthians. Muito próximo do Corinthians. Pode falar que foi o Marco Belo que falou. Muito próximo do Corinthians. O Yuri Alberto pertence ao Zenit, da Rússia. O Corinthians conversou com o Yuri Alberto. Ele gostou do projeto. Ele gostou do salário oferecido. Ah, mas o Corinthians não pode pagar o salário. Saiu o Jô, 600 paus. Vai sair o João Pedro agora, mais 100 e poucos mil. Vai sair o João Vitor, mais 200 e pouco. Você chega a 1 milhão fácil. Chega a 1 milhão fácil. Se sair o Luan, então, 2 milhões de economia na folha salarial. Então, dá para pagar 1 milhão para o Yuri Alberto, que é mais ou menos esse o salário dele. É outra informação importante. O João Vitor está quase certo com o Porto. Repito, outra informação aqui do Mundo da Fiel. O João Vitor está quase certo com o Porto. Tá bom? O Corinthians está acertando os últimos detalhes da venda do João Vitor ao Porto. Yuri Alberto. Tá na fase daqueles detalhes. O Yuri Alberto já conversou com o Zenit, pediu para sair, ele gostou do projeto do Corinthians. O que é mais importante neste momento? O Yuri Alberto, obviamente, não chegaria para o jogo contra o Boca, para as 2 partidas contra o Boca pela Libertadores. O Corinthians vai ter um nível de reforços para a Libertadores, outro nível de reforços se for eliminado da Libertadores. Passou pelo Boca, está nas quartas de final da Libertadores, reforços, né, para Liberta, nível Liberta. Perdeu para o Boca, foi eliminado da Libertadores, reforços, nível Campeonato Brasileiro. Ah, por quê? Não tem que contratar os melhores de qualquer jeito? E as rendas da Libertadores? E as premiações da Libertadores? E as premiações da Copa do Brasil? Isso tudo mexe com o planejamento do clube, né? Em Libertadores você tem 3, 4 milhões de reais por jogo de renda. Fora as premiações. Então você tem mais dinheiro para pagar salário de jogador. Então o Corinthians passando pelo Boca, Yuri Alberto, pessoal, tá quase certo. Detalhes financeiros, burocráticos, tá quase certo. O Yuri Alberto, repito, o Corinthians quer o Yuri Alberto quer o Corinthians. Isso é o mais importante. Ah, Marco Belo, então por que você não tá cravando? Yuri Alberto já é do Timão? Não, não é do Timão. Eu não vou aqui cravar só para falar que eu dei a notícia primeiro, sendo que não tá certo ainda. Não tá cravado. As pessoas com quem eu conversei não me falaram assim, que nem na época do Roger Guedes, vocês lembram? Na época do Roger Guedes, ele tava na China, eu falava, fica tranquilo que ele é do Corinthians já. É do Corinthians. Porque as pessoas com quem eu converso no clube me falavam, não, tá tudo certo. Dessa vez não tá tudo certo. Está tudo bem apalavrado. Principalmente se o Corinthians passar pelo Boca na Liberta. Se o Corinthians for eliminado pelo Boca, aí, amigo, vai dar uma segurada. Aí não dá para gastar tanto assim. Então essa é a situação do Yuri Alberto. Tá bom, pessoal? Eu tô passando para vocês todas as informações que eu tenho da forma mais clara possível, que é sempre o jeito que eu gosto de trabalhar. Explicando para vocês certinho, de um lado e do outro. Sem ficar vendendo notícia aqui, fazendo barulho, escarcel. Essa é a notícia em relação ao Yuri Alberto. Repito, as conversas estão acontecendo, o Yuri Alberto gostou do projeto do Corinthians, o Corinthians quer o Yuri Alberto. O Corinthians já falou em salário, o Yuri Alberto gostou do salário, ele vem por empréstimo, caso ele venha, agora vai depender desses detalhezinhos finais, que eu acredito que não sejam um problema, e principalmente se o Corinthians vai ou não passar para a próxima fase da Libertadores da América. Vinícius, há chance do Inter atravessar o quase impossível? Acho muito difícil o Inter atravessar. Primeiro, o Corinthians está na Liberta, o Inter não.
Segundo, o Corinthians hoje tem mais poder financeiro do que o Internacional para contratar jogadores. Notícia aqui do mundo da Fiel. Fabián Balbuena. O Corinthians quer o paraguaio Fabián Balbuena, ex-jogador do Corinthians, o xerife Fabián Balbuena, que está no Dínamo de Moscou, também sempre aproveitando esta janela que a FIFA abriu para atletas que estão no futebol da Rússia e da Ucrânia. Eles podem chegar por empréstimo de forma gratuita até a metade do ano que vem. Seria nesse esquema do Yuri Alberto que o Corinthians quer tentar o Fabián Balbuena. Ah, tá quase certo. Vocês estão vendo a diferença? Ó? Yuri Alberto, muito próximo do Timão. Muito próximo. Corinthians conversa por Balbuena. Não está nem muito próximo, nem muito longe, nem nada. Está nas conversas. E aí, Balbuena, você gostaria de voltar? Pô, a gente tem dinheiro aqui para pagar. Pô, o Vitor Pereira gosta muito de você, Balbuena. Babibi, bababá, bababá. Pô, tua família gosta do Brasil, né, Balbuena? Babibi, bababá. O Balbuena respondeu o seguinte para os dirigentes corintianos. Isso aí, ó, informação minha, tá? Informação minha. O Balbuena respondeu o seguinte para os dirigentes corintianos: a prioridade dele é ficar na Europa. Então, se algum clube europeu quiser contratar o Balbuena, deixa eu até pegar a idade certinho aqui do Balbuena, eu ia pegar antes do programa, mas esqueci. Idade do Balbuena, 30 anos de idade. É difícil, com 30 anos de idade, um clube europeu de primeiro ou até de segundo escalão contratar. Né? Não sei que o cara seja um fenômeno. Né? O cara é o Haaland, o cara é o Mbappé, o cara é o Mané. Agora o Balbuena não está no primeiro nível do futebol mundial. Com 30 anos de idade é muito difícil um clube de primeiro e segundo escalão contratá-lo. Geralmente é terceiro escalão, futebol da Turquia, essas coisas, né? Mas o Balbuena quer ficar na Europa, quer continuar morando na Europa. Mas, se nenhum clube europeu fizer nenhuma proposta pelo Balbuena, é Corinthians. Ah, mas o Internacional está... Corinthians. Ele vai dar prioridade total ao Corinthians. Por isso, a diretoria já manifestou o interesse em contar com o atleta. O Corinthians não vai perder o Balbuena para outra equipe brasileira. Igual aconteceu com o Guilherme Arana, né? Que foi para o Atlético Mineiro. O Corinthians não quer mais errar neste ponto. Se o jogador voltar para o Brasil, é Corinthians. Essa foi a palavra que o Balbuena deu aos dirigentes corintianos. Ele gosta muito do Corinthians, ele tem muitos amigos no Corinthians até hoje. Então, essa é a situação do Balbuena. O Corinthians conversa com o Balbuena, com os empresários do Balbuena. Ele pode vir emprestado por causa da janela da FIFA de forma gratuita. Gratuita entre aspas, né? Você não paga para o clube lá, mas você paga as luvas para o jogador, você paga um salário maior, porque você não tem que pagar para outro clube. Seria empréstimo até metade do ano que vem. O Balbuena avisou a diretoria, a prioridade dele é permanecer no futebol europeu. Não recebeu nenhuma proposta? Vai conversar com o Corinthians. A janela de transferências nem abriu ainda. É dia 18 de julho. Então nem abriu a janela ainda. Então vai ter calma. Espera as partidas contra o Boca, mesma coisa. Espera as partidas contra o Boca. Se ficar na Libertadores, vamos para cima. É eliminado da Libertadores, tá bom do jeito que tá, em termos de zagueiro. João Vitor já falei, né?